Olá pessoal, meu nome é Eduardo Flyer e no vídeo de hoje vou demonstrar algumas das funcionalidades do EDR Optimum da Kaspersky. No último vídeo eu expliquei o passo a passo de como ativar e configurar o EDR no ambiente on-premises e agora é hora de utilizar os recursos que a ferramenta dispõe para responder a um incidente de segurança. Eu deixei um pouco mais cedo rodando uma ameaça na minha máquina e essa ameaça tem como objetivo utilizar diversas técnicas justamente para explorar e testar as capacidades da ferramenta de EDR. Então eu já gerei esse incidente de segurança na minha máquina e agora eu vou utilizar das funcionalidades do EDR para fazer uma análise do que aconteceu na minha máquina e ter uma resposta a esse incidente de segurança. Então o primeiro passo é eu vir aqui no menu de alertas. Aqui ele tem uma série de alertas com relação ao incidente que eu gerei, porém eu vou abrir um aqui, em mais detalhes, e aí o primeiro recurso, a primeira funcionalidade do meu EDR é justamente este gráfico que a gente chama que é a cadeia de rastreabilidade de um incidente de segurança. Então aqui ele traz tudo que um agente malicioso que foi detectado pela solução, o que ele causou no meu dispositivo ou na minha rede. Então aqui, por exemplo, nesse incidente, o agente malicioso detectado pela solução foi o runtests.bat. Quando a gente aparece essa engrenagem verde, quer dizer que ele utilizou um processo nativo do sistema operacional Windows. Tá? Quando ele identifica uma engrenagem com a cor vermelha, é o objeto malicioso, e com a identificação de ícones brancos são vestígios que o incidente causou dentro do ambiente. Então, por exemplo, essa ameaça aqui, runtests.bat, ele fez despejo de arquivos aí no meu sistema operacional, de 9, né? 9 arquivos foram criados dentro da minha máquina. Ele fez conexão externa com o endereço IP através de uma porta. Ele fez criação de registro no meu sistema operacional. Fez início de outros processos após a execução do runtests.bat e aconteceram também alguma invasão de código, né? 29 aí no total. Então aqui eu já consigo ter, sem nenhuma investigação, só de abrir o card de alerta, tudo que o incidente de segurança causou dentro da minha máquina, sem precisar investigar log do Windows ou log do meu Firewall, ou até de uma outra ferramenta aí que nós utilizamos dentro do meu endpoint. Eu já tenho toda essa informação no próprio card do incidente. Então aqui eu já tenho um mapa de tudo que o meu agente causou no meu endpoint, porém eu ainda não estou seguro, porque como ele fez despejo de arquivos, criação e alteração de registro, eu quero fazer uma investigação mais aprofundada, sem correr o risco dessa ameaça se propagar para minha rede. Então a segunda funcionalidade que o EDR da Kaspersky dispõe é justamente o isolamento do host da rede. Então eu posso vir aqui, clicar nesse botão isolar o dispositivo da rede, e neste momento o Kaspersky vai derrubar a conexão tanto com sua rede local como com a rede externa, porém ele mantém o túnel de conexão com o servidor KSC para que você consiga trabalhar e investigar o dispositivo de forma remota sem correr o risco de um agente malicioso aí se propagar na sua rede. Uma outra funcionalidade que é adicionada na licença do EDR Optimum da Kaspersky é a funcionalidade de verificação de IOC. O que são IOCs? Né? São indicadores de comprometimento. Então o Kaspersky ele vai examinar todos os sinais de uma possível intrusão na sua rede. Isso inclui os registros que foram criados pelo agente malicioso, início de processos, conexões externas, né? Ou outros padrões de comportamento. Dessa forma, nós podemos identificar ameaças conhecidas antes que elas causem danos. Então, no caso aplicado aqui ao nosso incidente, eu quero fazer uma busca para verificar se esse agente malicioso runtests.bat, se ele já existe adormecido em alguma outra máquina ou compartilhamento de rede do meu ambiente. Então, eu venho aqui em todos os eventos da alerta, e aí no caso, como eu só quero buscar esse arquivo malicioso, eu marco ele e venho aqui em criar IOC. Aqui eu defino quais vão ser as condições de verificação, caso eu queira adicionar mais de um
indicador de comprometimento, né? Então no caso aqui eu só estou adicionando o runtest.bat, mas caso eu queira fazer uma busca simultânea para mais de um processo ou registro de um agente malicioso, eu posso adicionar outros indicadores. E aqui qual é a ação que a solução vai tomar caso ele identifique esses indicadores de comprometimento. Então eu venho aqui, se ele identificar o runtest.bat num diretório no meu servidor, eu quero fazer já o isolamento do host da rede. Ou não, eu quero fazer uma verificação das áreas críticas, que eu consigo alterar essas áreas também de acordo com a necessidade do administrador. Ou não, eu quero já fazer a quarentena ou exclusão do objeto. Caso ele identifique esse arquivo em outra máquina, já vou fazer a exclusão deste objeto. Então, essa é a terceira funcionalidade. Só recapitulando, a primeira funcionalidade é a rastreabilidade da ameaça, que é aquele gráfico em que ele apresenta tudo que o agente malicioso causou no meu dispositivo. A segunda funcionalidade é o isolamento do host da rede. E a terceira é a verificação de indicador de comprometimento. Uma outra funcionalidade que eu gostaria de apresentar para vocês é a prevenção de execução de ameaças. Então, no caso aqui aplicado ao nosso agente malicioso runtest.bat, eu identifiquei que de fato ele é um agente malicioso e eu não quero que ele seja mais executado por nenhum dispositivo na minha rede. Ainda que o arquivo esteja adormecido, eu quero prevenir que todas as máquinas da minha corporação possam executar esse arquivo. Então o Kaspersky não vai mais atuar na pós-execução. Eu já vou criar uma regra em cima desse hash, desse agente malicioso, para que nenhum dispositivo execute. Então como que a gente faz isso? Eu venho aqui mais embaixo e venho na opção prevenir execução. Quando eu faço isso, ele vai pegar o hash desse agente malicioso e vai adicionar lá na minha política em que esse dispositivo está aplicado uma regra de prevenção de execução. Então, nenhum usuário que está debaixo dessa política vai conseguir executar esse agente malicioso. O interessante dessa funcionalidade é que conforme a gente vai trabalhando nela, o índice de ameaças recorrentes vai diminuindo, porque conforme a gente vai criando as regras de prevenção, tudo que acontece na nossa corporação é de fato um agente malicioso novo, que você não trabalhou ainda. Então você não vai ter os mesmos casos de agentes maliciosos repetidos por falta de gestão na parte de prevenção de execução. Bom, pessoal, essas foram as funcionalidades que eu queria demonstrar para vocês. O EDR da Kaspersky tem ainda outros recursos bem interessantes. E se vocês quiserem saber mais, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima demonstração técnica.